Bom, estudos para concursos, administrativo para o IBGE, estrutura da administração sobre processos decisórios. Daí, primeiro resumo de perguntas. O processo decisório. Se pergunte sobre o processo decisório. O processo decisório é a sequência de etapas que vai desde a identificação de uma situação que oferece um problema ou oportunidade até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução. Uma decisão que se coloca em prática cria uma nova situação que pode gerar outras decisões ou processo de resolver. Depois eu leio isso aqui de novo, problema e oportunidade. Segunda questão, sobre um cara chamado... Quem era Herbert Salmon e o que ele escreveu sobre processo decisório no livro do comportamento administrativo. Depois, sobre os elementos que envolvem a decisão, pergunte-se o que é a tomada de decisão, quais são os objetivos, quais são da decisão, quais são as preferências da decisão, quais são as estratégias de decisão, quais são a situação de decisão e qual é o resultado da decisão. Depois você fala sobre as etapas decisórias, o processo decisório. O que é percepção, análise, definição, procura, escolha, avaliação e implementação. O que é cada uma dessas e o que elas mudam. Depois disso, você pode separar elas em 4 etapas. Tem processo e as etapas podem ser todas as etapas que eu falei, pode ser separada em 4 tipos. Uma definição, diagnóstico do problema, a definição, fase de obtenção de dados e fatos, a procura, solução, alternativa, a análise e comparação, a seleção e escolha de melhor alternativa. Depois disso, você pensa em outros teoria decisória, a etapa do maximato. E de novo, quando tem comentário que eu já fiz em outros vídeos, quando tem muitas teorias de algum conteúdo, eles normalmente cada banca tem um cara preferencial que eles usam, mas só dá para saber depois que elas têm várias perguntas desse contexto. E eu não sei qual é o contexto da banca IBFC sobre esse conteúdo aqui. Mas esse aqui é um outro tipo de etapa de processo decisório do Maximiano. Ele tem 4 tipos. Primeiro identifica um problema ou uma oportunidade, depois faz um diagnóstico, depois faz pergunta. O diagnóstico é estudar o treco, saber o que fazer, o que dá para fazer. Daí a geração de alternativas, ou seja, primeiro identifica, depois estuda, depois vê o que dá para fazer e daí decide entre as opções que dá para fazer, né? Depois disso tem uma pergunta no conteúdo aqui da apostila. E depois tem uma separação em tipos de decisões que são tipos programados e não programados. Programados. Daí, voltando lá para o conteúdo do começo da apostila. O processo decisório é a sequência de etapas que vai desde a identificação de situação que oferece um problema e oportunidade até a escolha de colocação, impolir e proibir prática de uma ação ou solução. Uma decisão que se coloca em prática cria uma nova situação que pode gerar outras decisões ou processos de resolver problemas. Foi o Maximiano, aquele cara, o último cara daquela teoria decisória que a gente viu. O resolver problemas é verificar um problema ou uma oportunidade de resolvê-la. Isso tem a ver com administrar e tomar decisões. Quem faz essas decisões é um administrador ou um gestor e ação gerencial. Ou seja, na questão eles podem perguntar, eles colocar no enunciado sobre o processo de gestão, ou o processo decisório, ou o processo de administração.
vai ter vários termos, só que tudo tem a ver com só o conteúdo de processo decisório, entende? Essa ação gerencial, essa é a natureza decisória. Daí, de onde veio essa teoria de decisões? Ela foi criada de novo pelo Herbert Simon e ele escreveu uma básico da teoria de decisões no livro Comportamento Administrativo, que aparece em vários conteúdos. Organização é um sistema de decisões, comportamentos de gestor que é racional e consciente e toma suas decisões. Basicamente era isso que o cara chamado Herbert falava. Só um momento, eu vou verificar uma coisa, se eu consigo achar esse livro de esse livro em PDF. Apareceram alguns livros de direito administrativo. Apareceu um treco chamado Bonde da Virada de Malcolm Gladwell. Ou seja, não tem muitos livros. Eu vou pesquisar Herbert Simon. Bom, eu não achei nada. Que pena. Lá sobre os elementos que envolvem uma decisão. A tomada de decisão é a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias alternativas de ação. Decidir, que é o decidir. Os objetivos de, os objetivos de decisão é aquilo que o tomador da decisão pretende alcançar com suas ações. Os preferências são os critérios que o tomador de decisão para fazer a sua escolha. Preferências são critérios. A estratégia da decisão é o caminho ou curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir os seus objetivos. Como? Tipo RH, usando contratar pessoas, ou gastar dinheiro. Tem uma coisa aqui que fica aparecendo na apostila que é uma sigla de MAT, mas eu não consigo pensar. Toda hora que eu leio MAT eu penso em matemática, mas não pode ser matemática, né? Que droga. Daí, sobre a decisão, a situação envolve os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão. A situação que vai levar até ele ter que tomar aquele tipo de decisão, certo? Tipo, situações de fora de controle ou conhecimentos para as coisas, para fazer a decisão. E por fim, o elemento de resultado é a consequência ou resultante da dada de uma estratégia. Depois, uma separação do processo decisório. O processo decisório pode ser separado em etapas, de acordo com o Chiavenato, né, o administrador brasileiro Chiavenato. O Chiavenato separa em 7 coisas, depois ele separa ainda mais em 4 partes. Percepção da situação que envolve algum problema, ou seja, uma identificação, a escolha, a incrementação e a avaliação. Depois tem uma análise de definição do problema, uma definição dos objetivos, uma procura da alternativa de solução do custo de ação, a escolha e seleção da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos e a avaliação e comparação das alternativas e implementação da alternativa também, no final. Você pode dizer que a percepção, que é a separação de etapas em identificação, escolha, implementação e avaliação, que é tipo identificar o que você tem que decidir, escolha do que você tem que da escolha do que você vai fazer, a sua decisão e depois a executação, você implementar a decisão e depois você faz um desafio final de avaliar o que você conseguiu dessa decisão, né? Dá para se dizer que a percepção da situação é a oportunidade, descobrir a oportunidade ou uma ameaça.
Na análise e definição tem a ver com encontrar a oportunidade, como resolver essa oportunidade. Depois, a pressão de decidir, né? E avaliação e comparação das alternativas. Eu estou meio confundido aqui. Não tem pressão. Amplitude, ampliadas, estendidas e tempo. A separação das quatro do Giavinato da definição diagnóstica de problemas, fase de obtenção de dados e de fatos acerca dos problemas, são as oportunidades. Depois a procura e seleção, alternativas mais promissoras, que busca cursos de alternativas de ações possíveis. Depois a análise e comparação desses alternativas de solução, as várias alternativas de cursos que foram procurados e achados, são analisadas, ponderadas e comparadas para ver qual vai fazer. E depois implementa, né? Última etapa, a seleção e a escolha da melhor alternativa como plano de ação. Você escolhe uma alternativa do seu curso de ação e implica no abandono das demais, né? Que é o processo de seleção e decisão mais promissão. A escolha da decisão mais promissora. Depois aquela segunda teoria. A teoria do cara chamado Maximiano, que apareceu lá no começo. Identificação do problema ou oportunidade, que é a situação da frustração, interesse, desafio, curiosidade ou irritação. Depois um diagnóstico, análise do problema ou oportunidade, tentativa de compreender a situação. Depois geração de alternativas, processo de criar formas de resolver o problema ou oportunidade, ou aproveitar a oportunidade. E a decisão, a avaliação, julgamento e comparação da escolha de alternativas. Questão. O processo decisório é composto de duas etapas. Não eram 4 etapas? Definição e diagnóstico do problema e desenho da solução. Volta. Essa questão se refere ao processo administrativo, os múltiplos aspectos relacionados a esse assunto. Isso aqui são 4 desses temas. Quer dizer, só o cara do Maximiano tem 4. O do Chavinat tem um monte de etapas, tem 7 etapas. Só que elas são divididas em 4 mais. E tipo, tem a definição e tem o diagnóstico, mas e tem o desenho de solução, mas não são só esses não. Então 4 etapas. É o regras gerais, identificação, escolha, implementação e avaliação. Identificação, escolha, implementação e avaliação. Identificação, escolha, implementação e avaliação. Depois, para terminar, tem um tipo de separa as decisões em tipos. Não sei porquê. São programadas, tipo programado e tipo não programado. O tipo programado são as decisões de situação bem definida, informações confiáveis e precisas, atividades rotineiras, celeridade ou ambiente estável, ou seja, coisas que são normais de acontecer, tipo decisões de contratação, né? E as decisões não programadas são as quando acontecem em condições dinâmicas, solução de problemas não rotineiros ou excepcionais, ou seja, teve alguma ameaça ou algum problema que você tinha que solucionar. Tipo, quem vai programar, como é que vai conseguir programar problemas? A menos que veja o futuro, né? E decisões de demanda de tempo, tipo, não tem tempo suficiente para fazer alguma coisa, né? Daí tem que programar decisão para isso. Ou risco e incertezas. Incertezas, né? E assim termina o conteúdo de tipos de decisão. Né? Tchauzinho! O próximo conteúdo é sobre competências e habilidades do administrador.